A mentira que mais atrasa a sua carreira como enfermeira auditora. Eu vim hoje aqui, depois de um acompanhamento de inúmeras enfermeiras, para conversar com você que acredita que você não está na auditoria porque você não tem experiência. E isso é uma vasta quantidade de pessoas que acredita que isso é real. Mas eu vou provar para vocês que isso não é. Eu vou deixar esse vídeo aqui salvo e quero que vocês comentem nos comentários para ter a parte 2. Se você é enfermeira que está fora da auditoria querendo entrar, ou se você é enfermeira que já atua como auditora e quer ter mais segurança, quer ter mais reconhecimento. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu fiz uma pesquinha para mim. Essa semana, aliás, há algum tempo, eu venho conversando com inúmeras enfermeiras e eu tenho percebido um padrão, e eu já acompanho isso há bastante tempo. Eu tenho para mais de 1000, não consigo contar mais, né? De alunas e mais de 1000 só no meu método, fora as alunas da pós-graduação. Então eu venho acompanhando e eu criei uma forma de acompanhar o que vocês me trazem e o que verdadeiramente é. Então quase todas começam dizendo: Sheila, eu não consigo entrar na auditoria porque eu não tenho experiência. Mas o que é que eu percebi? Essa é a frase inicial. Quando a gente começa a conversar, eu vou perguntando várias coisas. E a maioria delas, que eu vou começar aqui contando por quem está fora da auditoria e que quer entrar. Então eu quero conversar com você e mostrar o que realmente é a verdade, ok? Depois das nossas conversas, eu consegui detectar, eu acredito que umas 5 situações diferentes, e eu vou contar as 5 aqui para vocês. Essa live eu não devo demorar muito, deve ter no máximo 30 minutos, tá? São 7 verdades, diante dessa que você me traz como verdade, de eu não entro porque eu não tenho experiência, ok? Uma delas é: a pessoa não consegue mostrar o seu próprio valor. A segunda é: a pessoa acredita, a enfermeira acredita verdadeiramente que ela tem que estar pronta antes de começar. Agora, como estar totalmente pronto antes de começar, eu não sei que magia é essa que vocês vão fazer, tá? A terceira: a pessoa confunde a teoria com a prática. E eu vou explicar todas elas. A quarta é: a pessoa acredita que a oportunidade precisa vir antes da preparação. A quinta: a pessoa acha que experiência é carteira assinada. E isso não é real. A sexta é: a pessoa não sabe comunicar a própria trajetória. Essa daqui é fatal. E a sétima é: a pessoa tem medo de conseguir a vaga. Creiam, isso é real. Então vamos lá. Vamos começar aqui de quando eu citei a primeira. Como eu converso com muitas enfermeiras, eu consigo detectar padrões que se repetem. E o primeiro que eu citei aqui é: a pessoa não consegue mostrar seu próprio valor. O que acontece com isso? Bom, essa é muito forte. Aconteceu com uma pessoa que eu atendi esses dias agora, tem muito pouco tempo. Então, se ela assistir essa live aqui, ela vai saber que eu estou falando com ela, tá? E ela disse assim: eu não sei auditoria. Sempre acho que eu não sou boa para falar de mim. Isso aqui tá tudo anotado, viu, gente? Eu anotei cada frase de vocês. E depois ela confirmou: eu acho que é isso, eu não sei falar de mim. Então, trazendo a história dessa pessoa, essa pessoa já tinha uma experiência vasta. Já tinha trabalhado com o SAMU,
já tinha feito triagem. E aqui eu vou contar para vocês como é importante. Ela já tinha trabalhado no PSF e já tinha feito revisão de prontuário, gente. O que é que o auditor mais faz? Revisão de prontuário. Porque a auditoria é esse lugar, se você está aqui acompanhando e não conhece muito sobre auditoria, a auditoria é esse lugar onde a gente avalia e faz o máximo para detectar pontos de melhoria na assistência. A gente faz isso através de leitura de prontuário, através de acompanhamento das contas, através de acompanhamento de pacientes, ok? Pronto. Essa pessoa que me falou isso, ela disse, eu não consigo falar de mim na entrevista. Então, na verdade, quando eu atendi essa pessoa, a única coisa que eu queria que ela entendesse é que ela já tem muito. Ela só precisa girar essa chave, entendendo como utilizar isso, tudo que ela já tem, dentro da auditoria, comunicando isso dentro da entrevista. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês? Gente, o mercado não contrata quem tem zilhões de cursos, zilhões de certificados e não sabe falar de si. Como é que você vai descobrir quem é Sheila sem Sheila falar de Sheila? Então, o mercado contrata aquela pessoa que sabe demonstrar o que já fez como profissional. Então, por exemplo, eu, Sheila, hoje eu sou mentora, faço treinamentos em auditoria, faço consultoria, tudo muito ligado à auditoria e gestão. Tudo dentro da auditoria e gestão. Mas se eu sentar aqui e passar horas falando com você e não dizer assim, eu tenho mais de 500 alunos em pós-graduação, eu tenho mais de 1.000 alunos dentro do meu método. Você vai, sem me conhecer, você vai entender do que é que eu estou falando? Olha, eu tenho 3 certificados, eu sou pós-graduada em auditoria, eu trabalho com auditoria há 25 anos. Eu posso ser uma pessoa que trabalha há 25 anos com auditoria e não sabe fazer as coisas direito. Ou não pode ser assim? Se eu, por exemplo, vou pegar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas se eu for a filha do dono do hospital, eu posso estar lá trabalhando há 25 anos, sem fazer nada que seja de grande conhecimento. Ou fazendo tudo seguindo o protocolo, sem saber raciocinar como auditora, sem saber criar soluções como auditora, tá? Eu peguei um exemplo aqui bem esdrúxulo para vocês entenderem. Se vocês tiverem dúvida, escreve aqui abaixo que eu volto falando isso. E para ter a parte 2, que é de quem já está na auditoria, eu também vou trazer. A segunda coisa, a pessoa acredita que precisa estar pronta antes de começar. E isso aqui apareceu em uma pessoa que eu conversei. Ela já tinha sido técnica de enfermagem, ela já tinha passado pela assistência por muitos anos, pela UTI, já tinha feito pós-graduação em auditoria, mas chegou para mim dizendo assim, eu tenho medo, eu não consigo fixar as coisas. E aí, no final, na nossa conversa, no final ela disse, agora eu entendi. E o que é que eu fiz ela entender? Que o que é que faltava nessa trajetória dela para que ela se enxergasse como competente sendo auditora? Essa possibilidade dela desenvolver todas essas competências que ela já tinha dentro da auditoria, executando, atuando como auditora. Ela só precisava organizar tudo isso que ela já sabia. E ela falou exatamente isso para mim. O que me falta, então, é organizar tudo que eu já sei. É isso, eu disse exatamente isso. A terceira, a pessoa confunde a teoria com a prática. E aqui a gente precisa dizer que quem nunca comeu maçã não sabe falar sobre o sabor da maçã. Eu tinha uma mentora que ela dizia assim, quem sabe mais falar da maçã? O cientista que estudou a maçã ou uma criança que come a maçã? Falar da maçã, possivelmente o cientista que estudou ela. Mas quem sabia
dizer sobre o prazer de comer uma maçã? A criança que come. Então, a gente precisa diferenciar que a teoria é uma coisa necessária e a prática é outra coisa e elas se complementam, ok? Bom, essa pessoa, ela tinha 12 anos analisando contas. Ela tem, não tem, né? Que são as pessoas que eu terminei de atender. Ela tem pós-graduação. Ela já passou por 5 processos seletivos sem ser aprovada. E aí ela disse para mim, o que me falta é a prática. Depois ela trouxe outra frase. Se eu visse alguém fazendo, eu entenderia. E aí eu trouxe para ela. O que você precisa não é estudar mais. Isso é um tipo de aprendizagem. Eu, Sheila, tenho esse tipo de aprendizagem. E eu disse exatamente isso para ela, porque eu converso exatamente como eu estou conversando com vocês aqui. Então, olá, entrem, venham chegando. Então, eu converso exatamente como eu estou falando aqui para vocês. Eu tenho esse tipo de aprendizagem. Eu leio sobre as coisas e quando eu vou para a prática, eu gosto de ver alguém fazendo. Porque quando aquela pessoa... Eu me lembro quando eu estava na assistência, que eu cheguei para ser trainee em um grande hospital aqui da minha cidade. Quando eu cheguei lá, eu era super verde. Nunca tinha entrado, basicamente, em um hospital, a não ser no período de estágios curriculares. E lá, ela disse, vamos ali comigo que a gente vai fazer uma aspiração de uma traqueostomia. E eu disse, nossa... Aí eu olhei pra cara dela, fui super sincera e disse a ela, nossa, eu já estudei isso, mas eu nunca fiz. Você podia fazer para que eu visse e na segunda vez eu fizesse? Ela, ok. O que é que ela fez? Ela começou a fazer a aspiração daquele paciente e quando eu vi, eu digo, é exatamente como eu estudei. Então, na verdade, algumas pessoas chegam dizendo isso, né? Que precisam ver a prática acontecer para que elas se sintam seguras. E é exato, eu concordo totalmente com isso. Eu tenho esse tipo de aprendizagem, então isso é um tipo de aprendizagem, ok? E esse tipo de aprendizagem é o que eu trago, tá? Quando eu ensino. A pessoa acredita que a oportunidade precisa vir antes da preparação. E aqui a gente tem alguns níveis de preparação, tá, gente? O totalmente pronto é quem, ok, tô aqui 100% para atuação. Existe aquela pessoa que está começando a se preparar, e existe aquela pessoa que está ali no meio, ok? Bom, essa pessoa me disse assim, se eu passar, eu quero fazer seu curso. Eu estou fazendo o processo seletivo, e se eu passar no processo seletivo, eu quero fazer o seu curso. E aqui, o que é que eu trago para a percepção de vocês? Vocês trazem o desenvolvimento de vocês após a aprovação. E aqui eu fico chocada. Por quê? Quando você se prepara, é que você consegue ter maiores chances de aprovação. Será que eu estou divagando muito? Será que eu estou pensando fora da caixinha demais? Porque assim, quando eu comecei a estudar processo seletivo, é que eu pude ensinar para as minhas alunas a vírgula do processo seletivo. Por quê? Porque eu fui estudar isso. Eu fui estudar como era que fazia um bom currículo, eu fui estudar como é que você fala de você mesmo na entrevista. Então eu só consegui isso quando eu fui estudar. Não é possível eu me sentir minimamente preparada se eu ficar esperando primeiro uma aprovação em um processo seletivo para depois eu entender dele. Como é que eu vou passar no processo seletivo se eu não entendo dele? A quinta coisa, a pessoa acha que experiência é ter carteira assinada. E aqui, gente, esse foi até um rapaz que é bem diferente aqui, né, na profissão da gente. Inclusive eu falo muito para ela e alguns homens me consertam quando eles vêm falar comigo, mas é um enfermeiro para quantas milhões de enfermeiras, né? E aí esse rapaz me disse, as vagas pedem 6 meses de experiência, Sheila. É por isso que eu ainda não consegui.
E aí, quando a gente começou a conversar, ele trouxe, eu já procurei fazer treinamento, eu já procurei fazer estágio, eu já procurei até trabalhar de graça. E no final, quando a gente conversou bastante, eu fiz bastante perguntas para que ele percebesse, ele disse assim, ele concluiu inclusive sozinho, o que eu preciso é a oportunidade para praticar. Mas isso aqui não depende de uma carteira assinada, tá? Então o problema aqui não é você estar lá dentro aprovado como auditor. Então é você entender como você vai desenvolver essa prática. E por que é que eu criei grandes simuladores de auditoria? Eu criei prontuário, eu criei conta, porque você começa a atuar antes de estar lá dentro. Por quê? Porque quando você estiver lá dentro já como auditora, eu quero você atuando com o melhor que você puder dar. Então, quando eu ensino para vocês, eu ensino já vocês fazendo no que é real, no que é a prática lá dentro do dia a dia da auditoria. A sexta situação, a pessoa não sabe comunicar a própria trajetória. Essa daqui foi uma das que mais acontecem e foi a que mais me deixou surpresa mesmo, tá? E eu vou contar para vocês como foi. Como ela aparece várias vezes, eu podia citar aqui várias pessoas que eu atendi que aconteceu isso. Uma pessoa uma enfermeira, me mandou um áudio enorme, enorme. E ali, quando ela me mandou o áudio, eu fiz uma pergunta para ela, me conta um pouco da sua trajetória, e ela mandou um áudio enorme, dizendo para mim, eu não tenho experiência, eu não passo, eu ainda não estou atuando como auditor, eu já tenho pós, eu já tenho vários certificados, mas eu ainda não atuo porque eu não tenho experiência, e as vagas pedem experiência. Não é isso. Quando ela me mandou esse áudio enorme, eu disse assim, se eu estivesse fazendo uma seleção sua agora, e eu já selecionei, tá? Enfermeiras auditoras, no lugar onde eu trabalhava, nós mesmos da auditoria, selecionávamos os auditores que iam entrar no lugar para trabalhar com a gente, né? Então, quando eu ouvi aquele áudio, eu disse, pronto, tá contratada. Aí ela riu. Por quê? Tudo que eu precisava entender de que ela estava pronta para estar pronta, leia-se, tá? Que ela já tinha todas as potencialidades para estar na auditoria, ela já tinha me dito naquele áudio. Só que ela não conseguia enxergar. E aí eu comentei, né? Se você tivesse enviado esse áudio para um recrutador, ele diria, você está contratada. Sabe o que acontece? Quando vocês escrevem, para mim principalmente, eu acredito que a gente tenha esse entrave, né, da gente escrever. Eu acho que a gente se minimiza, né? A gente se coloca como menos do que o que a gente verdadeiramente é. E quando você está contando no áudio, eu já fiz isso, eu trabalhei na UTI, eu já tenho graduação em auditoria, eu fazia revisão de prontuários. Então, quando a gente se descreve no áudio falando comigo, vocês conseguem falar melhor, dizer desse potencial de vocês. E quando vocês estão lá na entrevista, talvez por falta de preparo, vocês não conseguem falar de vocês e terminam se minimizando. Vocês não sabem falar da sua própria trajetória, da sua total importância como profissional. Quão grande você é, quanta coisa você tem para contribuir na auditoria. Ok? E é essa visão que eu trago para você. E a sétima e última é a pessoa tem medo de conseguir a vaga. Creiam, isso é real. Essa foi um dos momentos mais fortes, assim, que eu já ouvi em todas as entrevistas que eu faço com vocês. Entrevistas não, porque eu converso com vocês para entender o que vocês precisam. Então, muita gente me chama no direct, me chama no WhatsApp e diz, Sheila, eu tô nesse ponto, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? Então, eu oriento, eu digo, o que eu vejo aqui de lacuna é que você precisaria preencher. Então, o que eu visualizo é isso. Então, como preencher isso, aí que você escolhe, ok? Ou você entra para fazer o meu método, ou você escolhe fazer a caminhada sozinho.
estudando, buscando, ok? E isso é totalmente livre para você. Quando eu perguntei para dessas pessoas que eu estava conversando nessas últimas semanas, eu disse assim, e qual é o seu medo? Ele respondeu, é conseguir uma vaga e não me sair bem. Então aqui, ele não tinha medo mais de estar fora da auditoria, porque ele está fora da auditoria, essa pessoa está fora da auditoria. Mas ele não tinha mais medo de estar fora da auditoria. O medo dele real, que ele não conseguiu verbalizar antes das minhas perguntas, é: eu tenho receio de entrar e lá dentro eu não me dar bem. E isso realmente pode acontecer, tá? Se você não se preparar, não adianta alcançar a vaga em auditoria e chegando lá, você não se preparou para ser auditor. Então, não é só a gente conseguir a vaga, a gente conseguir atuar como auditor, ok? Bom, aqui eu quero fazer um resumão com você. A maior descoberta de todas essas conversas que eu tive é: todo mundo chega dizendo, a maioria, tá? Todo mundo não vou generalizar, mas a maioria chega dizendo, eu não tenho experiência em auditoria, Sheila. Mas a verdade real é que quase nunca é isso. O verdadeiro problema é não conseguir mostrar o seu próprio valor, não transformar essa trajetória toda que você já tem fora da auditoria em confiança para entrar na auditoria ou para atuar como auditor para quem já entrou. Não saber comunicar sua própria trajetória. Achar que precisa estar totalmente pronto, sabendo tudo da auditoria para começar. Erro fatal isso aqui. E eu digo para vocês que me procuram o que é que você precisa saber minimamente para entrar. E entrando, o que é que eu preciso saber agora para atuar com excelência, para ter reconhecimento, para crescer aqui dentro, ok? Então eu oriento vocês em duas formas, na maioria das vezes. É você confundir a prática com tempo de carteira assinada, isso é fatal. Ou simplesmente você não enxergar tudo que você já construiu na sua carreira. O verdadeiro problema, quando a gente conversa, você consegue clarear. Nossa, é isso que eu estava precisando? Então isso fica muito marcante quando eu converso com vocês e isso traz iluminação para o próximo passo, ok? Então, muitas vezes, muito de vocês já estão prontos. Vocês só não conseguem enxergar a verdadeira riqueza que você tem na sua trajetória. E eu te ajudo a enxergar isso. Certo? Bom, se você quer a parte 2 dessa live, trazendo também para a enfermeira que já está atuando e que deseja crescer, deseja se sentir mais segura atuando como auditora, deseja fazer as auditorias, ter reconhecimento do trabalho dela, deseja fazer as auditorias e pensar assim, nossa, eu entreguei tudo aqui agora nessa auditoria. Eu terminar uma conta e não ficar pensando, será que eu fiz tudo? Será que era só isso que eu precisava fazer nessa conta? Ou será que eu tinha que olhar mais coisas? Será que eu tinha que olhar mais alguma autorização? Será que eu tinha que olhar mais algum pedaço do prontuário? Sabe? Então, se você quer ver essa segunda parte, comenta aqui embaixo que eu volto trazendo a parte 2 dessa live. Oi, socorrinho! Saudade também, meu bem! Coisa boa!